Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nesta Sexta-feira Santa celebrando a Paixão de Jesus. É importante observar um dado teológico litúrgico. Esse é o único dia do ano em que nós não temos missa. O que nós estamos fazendo aqui é uma celebração da palavra, mas não é missa, não há consagração. Por que isso? Porque se nós estamos recordando a morte de Jesus, não tem sentido celebrar a missa, porque na missa Jesus está ressuscitado. É por isso que é um erro dizer que a missa é sacrifício. Ela não é só sacrifício. A missa é paixão, morte e ressurreição de Cristo. Portanto, na missa nós recebemos o Cristo ressuscitado, não o Cristo morto. Nós celebramos o Cristo vivo e não o Cristo morto. E é por isso que na lógica da teologia, na lógica espiritual, na sexta-feira nós não celebramos a missa, porque é o único dia em que nós nos concentramos de fato na morte de Cristo, a sexta-feira da Paixão. Seria contraditório celebrar a missa. Assim como também na Quaresma, nós não contamos os domingos são sempre ressurreição. Você pegar os dias da Quaresma, o domingo fica de fora dos 40 dias. Então a igreja tem lógica, tem sentido. E às vezes as pessoas estão aí na internet falando bobagem, sem saber, e nós ouvindo e acreditando, sem saber o fundamento teológico das coisas. Isso é um primeiro dado. Uma outra coisa importante que nós precisamos compreender é a questão da cruz. A cruz como sofrimento, mas a cruz também como instrumento de libertação. E aqui nós temos a oportunidade de meditar sobre a questão do sofrimento da humanidade, o sofrimento que nos atinge, sofrimento que todos nós experimentamos na realidade da vida. E é importante observar que o sofrimento não é querido por Deus, não é enviado por Deus, não é vontade de Deus. Essa história de que a gente diz no senso comum, fulano está doente, ele está, é porque Deus quer, ou estou como Deus quer. Não, Deus não quer sofrimento. Deus não manda sofrimento. Deus não provoca sofrimento. Frei, então, de onde vem o sofrimento? O sofrimento é consequência do pecado. Uma humanidade que, representada nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que representam Adão todo homem, Eva toda mulher, que ao afastar-se de Deus, cometendo o pecado original, que é um misto de orgulho, de vaidade, de autossuficiência, de querer ser como Deus, ao afastar-se de Deus, aí sim entra como consequência desse afastamento o sofrimento na humanidade. O sofrimento é fruto do pecado, do meu pecado e do seu pecado.
do pecado do outro que me atinge e do meu pecado que atinge o outro. O sofrimento é consequência das escolhas erradas que o homem e a mulher, como humanidade, fazem. O sofrimento é consequência do abuso da nossa liberdade. Sempre que nós abusamos da nossa liberdade, nós atingimos as outras pessoas com o sofrimento ou até provocamos o sofrimento na nossa vida. O sofrimento é fruto de escolhas de nós como humanidade erradas que fazemos e que tem como fruto consequência do sofrimento. Frei, mas e a doença e a morte? A mesma coisa. A doença nos mostra que não só a humanidade decaiu, afetada pelo pecado, mas toda a criação. E toda a criação significa toda a natureza, todo o nosso sistema biológico, enfim. Então a natureza não é perfeita, como muita gente diz por aí no senso comum. A natureza falha. E ela falha exatamente porque ela também foi afetada pelo pecado. E é por isso que nós temos câncer, e é por isso que nós temos Parkinson, Alzheimer, e é por isso que nós temos muitas outras doenças tão sérias e graves como essas 3 que eu mencionei. É falha da natureza também afetada pelo pecado. Não é perfeito. Ou outras vezes a doença nós provocamos, né? O cara fuma que nem uma caipora, vai ter câncer de pulmão. Bebe que nem um desesperado, vai ter cirrose. Então, algumas doenças são frutos de falha da natureza, outras com o nosso mau hábito nós provocamos, e portanto não é Deus que manda sofrimento. Nós precisamos ter essa consciência, senão nós vamos responsabilizar Deus pelo sofrimento. E aí surge aquela revolta, por que Deus permitiu isso? Por que Deus mandou isso? Não. Se sofremos por causa do abuso da nossa liberdade, porque a natureza também falha, porque o meu pecado afeta o meu irmão, e por mais que eu seja inocente de algum pecado que eu não cometi, o pecado do outro me atinge, como a ganância, como a inveja, como o ciúme, como o acúmulo de bens e a falta de partilha e de solidariedade, como na questão social, alguns acumulam mais para si e não se preocupam em repartir com o próximo. Então, o sofrimento é fruto da ação da própria humanidade, em vários aspectos e sentidos. Até em traumas que as pessoas provocam em nós, e às vezes sem querer nós provocamos no outro. Sofrimento não vem de Deus. É o segundo ponto dessa homilia. Terceiro ponto desta homilia. O Pai não desejou que Jesus morresse na cruz. O Pai não é um sanguinário. Jesus não morre na cruz para pagar um preço ao demônio. O demônio não está com essa bola toda, não tem todo esse poder. Então, por que Jesus morre na cruz? Porque ele é masoquista, ele gosta de sofrer? Também não. Jesus é Deus e homem que ensina que a humanidade perfeita, na qual nós devemos nos espelhar. Porque também o cristão não pode gostar de sofrer. Eu vou procurar o sofrimento porque assim eu me torno santo. Não, isso aí é doença. Chama masoquismo. Querer sofrer e ir atrás de sofrimento. Se você está fazendo isso, vá procurar um psiquiatra e um psicólogo. Vá se tratar.
Ninguém deve andar por aí atrás de sofrimento, achando sofrimento bom. Não é normal. Então, por que Jesus morre na cruz? Porque diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, a humanidade toda estava imersa na morte. Perdeu a ligação com Deus. Não podia mais participar da vida divina. Nenhuma pessoa na face da terra conseguiria religar-se ou religar a comunhão com Deus novamente. E é por isso que Jesus, assumindo a nossa humanidade, vai aonde nós estamos. Ele vai lá no lugar onde nós estamos, aonde na morte. Ele assume a morte para vencer a morte e para nos resgatar da morte. É por isso que ele morre na cruz. Porque só ele tinha condição de fazer isso. Só ele poderia morrer para ressuscitar, porque é Deus e Senhor. Então, esse é um terceiro aspecto da homilia de hoje. Um quarto é a questão da própria cruz. O mundo, na sua lógica do sucesso, dos prazeres, do conforto, do comodismo, não entende a cruz. Há até quem se incomode com a cruz. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 18, versículos 22 em seguintes, diz que a cruz é escândalo para os judeus, porque era a pior morte com que alguém poderia morrer. Loucura para os gregos, que são os pagãos, uma loucura matar alguém dessa maneira. Mas para nós cristãos, segundo São Paulo, é sabedoria e força de Deus. Na cruz acontece aquilo que nas bodas de Caná Jesus menciona para Maria: ainda não chegou a minha hora, a hora de eu fazer o sinal, de eu dar um sinal. E qual é o sinal? A hora dele morrer na cruz e resgatar a humanidade da morte. Essa é a hora. E claro, acolhendo o pedido de Maria, mesmo ainda não sendo a hora dele manifestar-se, ele realiza o sinal de transformar a água em vinho, porque a mãe pediu, porque ela intercedeu. Portanto, é importante considerar nessa Sexta-feira Santa aquilo que na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 seguinte, nos fala. Jesus humilhou-se, Jesus esvaziou-se. É aquilo que no grego nós chamamos, no estudo teológico, de kenosis, o esvaziamento de Cristo. E aqui mais uma lição para a humanidade cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de prepotência, cheia de autossuficiência, do pessoal que acha que sabe tudo. E agora, principalmente com as redes sociais aí, gente que se arvora ser o dono da verdade. Jesus se esvazia. Nós precisamos aprender desse esvaziamento, nos esvaziarmos de nós mesmos, nos desinstalarmos, porque quando eu estou cheio de mim mesmo, do que eu acho, do que eu penso,
dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas vontades, dos meus caprichos, dos meus desejos, da maneira como eu acho que são as coisas, no meu senso comum, não tem espaço para Deus. Então a cruz nos dá uma lição de esvaziamento, esvaziar-se, para dar espaço para Deus. E aí eu preciso viver esse movimento kenótico de esvaziamento para ir ao longo da minha caminhada, e isso significa também carregar a cruz, me esvaziando, praticando, me esforçando para praticar a virtude da humildade, da simplicidade. Porque é assim que nós vamos deixando espaço para Deus agir em nós e nos inspirar, e nos conduzir e nos converter. Quem é cheio de si não escuta nada nem ninguém, e às vezes pensa que escuta Deus, mas muitas vezes tem uma projeção de Deus na sua cabeça e começa a viver um tipo de religião conforme aquilo que eu penso eu quero, e não aquilo que Jesus se revela no Evangelho. Um Jesus, a pessoa projeta uma fé ritualista, legalista, que julga e condena os outros, ao invés de ver o Jesus do Evangelho, que é um Jesus misericordioso, bondoso, que acolhe, que orienta, que serve. Esvaziar-se, aprendendo a contemplar a cruz. São Pio de Pietrelcina, um santo capuchinho, um santo do século XX, que morreu em 1968, que Deus realizou milagres extraordinários. Existem livros e mais livros narrando os milagres que Deus opera através de São Pio. A história de São Pio é extraordinária, ele é conhecido como um taumaturgo, ou seja, um milagreiro. Deus operou milagres através dele. São Pio, um homem também de grande oração, dizia, e também sofreu muito, foi perseguido por uma ala da igreja que não compreendia os dons espirituais que ele tinha. E São Pio diz o seguinte: não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para a nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. A alma precisa da cruz para purificá-la e desapegá-la. A alma precisa da cruz para purificá-la e desapegá-la. Agora veja bem, São Pio não está dizendo para você procurar o sofrimento. Não é para você dar uma martelada no dedo e dizer, eu quero sofrer. Não. Nem sair por aí brigando com os outros para provocar sofrimento. Também não. O sofrimento nos desinstala, porque às vezes a gente é tão teimoso, tão teimosa, nós estamos tão fixos com as nossas ideias, que é preciso um abalo, uma coisa que dá um saculejo, que faz a gente pensar, parar e refletir e repensar a vida. Melhor seria se nós não precisássemos sofrer para mudar. Melhor seria se nós tivéssemos a mente aberta, fôssemos humildes e aprendêssemos, inclusive com a pregação, mas também com a experiência que as outras pessoas nos trazem, com um bom conselho, para não precisar sofrer. Mas São Pio está falando que muitas vezes a nossa conversão, o nosso amadurecimento, nós nos tornarmos pessoas melhores, infelizmente acaba vindo com o sofrimento. Nós vamos nos purificando porque vamos nos desapegando, porque o sofrimento faz você se questionar, repensar. Muito embora podemos nos questionar da nossa conversão e repensar sem precisar sofrer. Se eu tiver a mente aberta, se eu for humilde, se eu acolher a verdade de Deus, se eu me esvaziar, cruz, o movimento kenótico
de esvaziamento. Fugir da cruz que a vida nos impõe não vai dar certo, viu? Se alguém pensa que vamos fugir da cruz, é você adiar o problema. Muitas situações, elas chegam até nós, nos atingem. É preciso que nós aprendamos, com a força de Cristo, com a vitória de Cristo na cruz, com a paciência dele na cruz, a enfrentar os problemas e fazer aquilo que é possível nos sofrimentos da vida. E aquilo que não é possível, paciência. O que não tem solução, solucionado está. E veja bem, na cruz existe uma vitória. Na cruz existe uma redenção, além de um grande sinal de amor. São João Crisóstomo, um dos padres da igreja, que ajudou a fundamentar a teologia da igreja no início, nos primeiros séculos da igreja, fala que o inimigo usou a cruz contra Cristo, mas que Cristo usa a própria cruz do inimigo, a própria arma do inimigo contra ele. Portanto, a cruz ela é sinal de contradição. Ao mesmo tempo em que parece uma derrota, Cristo parecia estar sendo derrotado, mas na realidade ele estava aproveitando da cruz para se tornar vitorioso. O Cristo nos convida, em Mateus 16, 24, capítulo seguinte, quem quiser ter a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o negar a si mesmo, novamente, esvaziamento, novamente, humildade, novamente, renúncia, novamente, perdão, diálogo, mansidão, humildade, misericórdia. Por que isso é esvaziamento? Porque a gente quer logo castigar, porque a gente não quer perdoar, porque a gente age com orgulho, porque a gente muitas vezes não é manso, é bravo. Portanto, na cruz, nós encontramos um sinal de vitória de Cristo. Na cruz nós vemos uma luta espiritual. E quando você tiver os seus sofrimentos, ofereça em união com a cruz de Cristo. Ofereça esse sofrimento, para que esse sofrimento possa estar unido ao sofrimento de Cristo na cruz. Dali você ganhar força para superar as dores da vida. Na cruz nós aprendemos a amar. Na cruz o gesto máximo de amor. Na cruz o amor de Deus se revela. Na cruz aprendemos a doação, a entrega, o sacrifício, o serviço, o diálogo, a renúncia de si, o perdão. Portanto, por isso nós cristãos usamos o sinal da cruz, por isso nós católicos traçamos o sinal da cruz sobre nós. E não existe cristão sem cruz, mas também não existe cruz sem ressurreição. Se nos unirmos a Cristo, com Ele seremos vitoriosos. Se caminhamos com Ele superaremos as cruzes da vida. E por fim, uma referência teológica para terminar essa meditação, a cruz é a nova árvore da vida, o madeiro.
O primeiro Adão, junto com a primeira Eva, comeram do fruto proibido da árvore da vida. Agora o segundo Adão, Cristo, com a nova Eva aos pés da cruz da Virgem Maria, nos oferece a vida nova. Claro, estou associando Maria a Cristo, não é ela que oferece a vida nova, é Ele, mas ela colaborou. Portanto, a cruz, hoje, para nós, é sinal de vitória, é sinal de que a morte foi vencida, que o demônio foi vencido e de que o Cristo é quem dá a última palavra. Atrás de uma aparente derrota está a vitória. Por isso, nunca desistamos de caminhar na nossa fé, nunca desistamos de caminhar nas batalhas e lutas da vida. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.